Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de uma passagem que está em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16, que fala sobre sermos sal e luz. Vamos começar. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Bom, essa passagem ela é pequena, mas ela traz muita significância, porque fala um pouco sobre o nosso papel como evangelizadores, sabe? Como pessoas que estão, que têm a missão, né, de levar a palavra de Deus para outras pessoas. E Jesus usa a comparação do sal e da luz. Então ele fala que o sal, né, que a gente coloca na pipoquinha, na comida para deixar com gostinho bom, ele serve para salgar. Então, essa é a função do sal. Mas, quando o sal ele deixa de salgar as coisas, ou seja, quando ele perde essa função para que ele foi feito, ele não serve para mais nada. Ele só serve para ser pisoteado, né, jogado fora. E assim também é conosco. A gente tem a missão, né, de trazermos sabor para a vida das pessoas através da palavra de Deus. Então, o nosso papel, né, como sal, ou seja, trazendo para esse pensamento, como se a gente fosse sal, a gente, como verdadeiros adoradores de Deus, quando estamos entre as pessoas, a gente está ali para trazer sabor para a vida dela, ou seja, trazer a palavra de Deus para que isso traga um sabor bom para a vida dela, traga felicidade, salgue a vida dela e traga todas as coisas boas que vêm junto com o sal, né, para poder melhorar a vida dessas pessoas. Só que se a gente não faz isso, se a gente perde essa função, a gente não tá ali para nada. A gente é apenas mais uma coisa que está ali e acaba, às vezes, sendo jogada fora e tudo mais. Ou seja, o nosso papel como verdadeiros adoradores de Cristo é trazer vida para as outras pessoas, trazer a palavra de Deus para que a vida dessas pessoas seja mais feliz. E a gente precisa fazer isso de uma forma efetiva. Então, a gente, né, tá nessa terra para trazer mais sabor para as outras pessoas, para poder propagar a palavra de Deus. E isso que é a nossa função, né? Essa é a nossa função como evangelizadores de Cristo. E se a gente não faz isso, a gente perde toda a nossa essência e a gente não serve para nada. Porque se a gente foi criado para fazer algo, né, tão importante como dar sabor para a vida das pessoas, e a gente não faz isso, a gente não quer fazer isso, para que a gente serve então? Sabe? Então, é sobre a gente querer falar de Deus para as outras pessoas, é sobre a gente, através da nossa vida, levar coisas boas para as outras pessoas. Quando a gente esquece, por exemplo, de colocar sal na comida, ela fica muito sem sabor. E quando a gente acrescenta, parece que todos os sabores eles chegam de uma forma muito rápida. É assim também com a palavra de Deus. Se a gente não tem Deus no nosso coração, que é o nosso salzinho, e a gente não coloca ele como na nossa receita da vida, a nossa vida fica sem sabor, a nossa vida não fica boa. E nós somos o sal da terra, ou seja, Deus colocou pequenos saizinhos na terra para que a gente pudesse trazer essa palavra de Deus, pudesse trazer Jesus no coração dessas pessoas, para que a vida delas deixasse de ser sem graça, para que a vida delas tivesse sentido, para que elas sentissem a alegria que é, né, o sabor que é estar servindo a Deus. E esse é o significado do sal aqui nesse momento. Mas Jesus também nos compara com luz, ou seja, ele diz, né, que ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto.
Ou seja, nós somos luz. Pensa em uma velinha. A gente não acende uma vela no escuro para deixar ela tampada. A gente acende uma vela no escuro para que a gente consiga enxergar. E a gente coloca ela no lugar mais alto até, num lugar que consiga distribuir luz de uma forma muito precisa. Então, por que, se a gente é luz, a gente acaba se escondendo todo o brilho que Jesus dá pra gente? E a gente esconde tudo isso debaixo de um cesto. A gente não coloca isso em evidência na nossa vida. E isso não quer dizer, isso não está relacionado a gente ser, exibido. Na verdade, isso está relacionado em o nosso brilho, a gente se colocar no lugar que é nosso, para que a gente possa iluminar a vida de outras pessoas. Então, na nossa família, nós que somos verdadeiros adoradores, nós que servimos a palavra de Deus e somos considerados como luz aqui na terra, a gente precisa estar no nosso lugar, se posicionar no lugar no qual a gente consiga iluminar a vida de todas as pessoas através da nossa vida. Jesus nos fez luz, ou seja, quando a gente está em um ambiente onde só há trevas, só há coisas ruins, só há pessoas que fazem coisas ruins, a gente precisa estar ali para brilhar. E a gente tem que estar no nosso lugar, a gente precisa se colocar no nosso lugar de luz na terra. Ou seja, num lugar em que todos possam enxergar essa luz. Mas às vezes a gente se esconde ou às vezes a gente omite a nossa luz para a gente se misturar com as trevas. Ou seja, para a gente ser aceito, a gente reduz o nosso brilho. Mas isso não está certo. A gente tem que colocar, a gente tem na verdade que se posicionar como luz. Ou seja, aonde a gente estiver, a gente precisa brilhar. A gente precisa ser um incentivo bom para a vida das pessoas, um exemplo positivo, um exemplo que ilumine, não mais apenas uma treva ali. A gente precisa sim brilhar e ser diferente, ou seja, ser diferente de todas as coisas que existem na Terra. Então, a gente, como sendo sal e luz, precisamos fazer aquilo no qual a gente foi criado e estar no ambiente correto no qual a gente foi criado, para que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas. A gente precisa fazer o que nós fomos criados a fazer, que é dar sabor, trazer sabor para a vida das pessoas através da palavra de Cristo, para que a vida dessas pessoas não seja sem graça, que a vida sem Jesus é muito sem graça. E também, no papel de luz, estarmos no local correto, no ambiente correto, na nossa posição correta, que é de destaque, para que as pessoas possam enxergar a luz de Cristo e conseguir enxergar as coisas ruins que há ao seu redor. Porque quando as pessoas estão no escuro, ela não consegue enxergar nada. Então ela tropeça, ela cai, ela não sabe o que está acontecendo, mas a partir do momento que há luz, a gente consegue enxergar as coisas de uma forma melhor. E nós, sendo luz, estamos aqui na Terra para fazer as pessoas enxergarem as coisas de forma melhor, enxergarem que o caminho de Deus é o correto, enxergar as coisas ruins que estão ao nosso redor, enxergar a verdadeira palavra de Deus. Então é isso que eu quis trazer para vocês hoje. É um pouco corrido, é um pouco rápido, mas eu espero que vocês tenham entendido essas comparações. A gente é sal para que possa trazer mais sabor para a vida das pessoas através da palavra de Deus e fazer a vida delas mais felizes, e luz para que elas possam enxergar as coisas ruins que estão ao seu redor e também as coisas boas, e que possam tomar umas decisões mais corretas sobre o que querem fazer. E tudo isso é o nosso papel como evangelizadores, ou seja, levando a palavra de Deus. A gente tem o papel de sal para levar a palavra e de luz para iluminar a vida das outras pessoas através da palavra de Deus. Então é isso, pessoal, vamos para as nossas atividades. Como atividade, vou deixar para vocês, como sempre, linkada nos cards e no link da descrição do vídeo, um vídeo referente sobre tudo isso que eu quis falar para vocês. Essas parábolas e histórias que eu tenho trazido para vocês são reflexões. Então, tudo é muito sobre como a gente pode ser uma pessoa melhor, São as coisas que Deus nos ensina a ser. Ele foi sal, ele foi luz, ele foi verdadeiro adorador, ele sabia sobre todas as coisas. E a gente é feliz quando a gente serve a Deus.
Então, eu ainda vou trazer muitos e muitos ensinamentos para vocês sobre como sermos cristãos melhores e melhorarmos a nossa conduta diante de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Um beijo e até semana que vem. Tchau!